um grande homem que Deus tem levantado para tocar nesta geração e trazer uma palavra de transformação e mudança. Apóstolo Guilherme, ele é diretor do Centro de Integração Global Action em Belo Horizonte, é doutor em liderança pelo Wagner Leadership Institute e Master Coach e consultor de negócios. Mas o que mais me impacta nele é que ele é um profeta, um apóstolo, e é um homem que tem uma revelação da palavra muito profunda. Eu tenho certeza que ele vai nos ministrar de uma forma poderosa, amém? Estenda suas mãos aqui à frente. Pai, nós te louvamos pela vida do teu servo, do teu filho, Pai. Deus, usa ele hoje como um canal da tua palavra, que a palavra flua por intermédio da vida dele, Deus, e possa tocar nos corações nesta noite, Pai. Nós repreendemos toda interferência maligna, tudo aquilo que venha para tentar roubar o discernimento, a palavra, que seja repreendido pelo poder do nome de Jesus, e que tão somente o teu Espírito flua por intermédio do teu servo, Pai. Usa ele, Deus, de uma forma poderosa. Nós te agradecemos pela vida do apóstolo Guilherme, Pai, que tem sido um instrumento teu de transformação deste tempo, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus nos ministra. Amém, Senhor, amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está bonito nesta noite. Agora abra o sorriso aí onde você está, você vai ficar mais bonito. Eu queria iniciar agradecendo ao apóstolo Gilson, não por me permitir estar aqui, senão por me permitir fazer parte do que o Senhor está fazendo aqui com cada um de vocês. E também estender para o pastor Eduardo Reis. Realmente o mundo é muito pequeno. Ontem à noite, uma das pastoras que trabalha conosco, ela veio me falar: amanhã você vai ministrar na escola do filho da irmã Marilda. Eu falei: eu acho que está tendo um erro. Ela falou: não, é ele mesmo. Eu falei: não, vou ministrar em São Paulo, não em Belo Horizonte. Ela disse: então, é a mãe do pastor Eduardo Reis. Eu falei: é ela? Falou: é isso aí. Eu nunca pensei que o mundo fosse tão pequeno, mas além disso, eu nunca pensei estar ministrando aqui. Eu falei para o apóstolo Gilson que eu venho acompanhando. Há 5 anos atrás, um amigo me falou do pastor Eduardo Reis e do trabalho que ele vem desenvolvendo. O Luiz também, você também me falou há uns 3 anos atrás sobre isso. Só que ambos os dois, incluindo o Luiz, falaram que iam me apresentar, nunca me apresentar. Mas Deus tem os tempos em alinhamento, amém? Então, outro dia, falando com o apóstolo Gilson, ele me estendeu o convite para poder ministrar. Então eu quero expressar que para mim é uma honra poder estar aqui. Ministrar para líderes é uma responsabilidade, porque são os líderes os que têm a chave do conhecimento. Jesus falou dos líderes como aqueles que detêm a chave do conhecimento, e eles podem abrir ou podem fechar. Então é importante entendermos que para desatar uma geração, a liderança é fundamental. Então eu creio que nós estamos numa plataforma que, embora não é tão expressiva enquanto a números, é expressiva enquanto a potencial. Porque eu creio que aqui se encontram os líderes que irão determinar o futuro de uma geração. Fale para a pessoa que está do seu lado: está falando de você. Você é um líder chamado a desatar o destino desta geração. Nesta noite eu tenho uma convicção de poder ministrar sobre algumas coisas que o Espírito trouxe como confirmação no meu espírito enquanto nos encontramos com o apóstolo Gilson. E vou lhe pedir que você abra em Mateus 18. O apóstolo Gilson me falou que vocês têm muita sede da palavra, então eu acreditei nisso. Abra aí
Mateus, no capítulo 18. E vamos ler no verso 11. Mateus 18, no verso 11. Se você já achou, fale bem forte, amém. Amém. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que estava perdido. Essa é uma passagem muito conhecida, até muito ministrada, muito pregada, tristemente muito mal interpretada. Normalmente se fala que Jesus veio a salvar os perdidos, mas se você ler com cuidado a palavra, diz que ele veio salvar o que estava perdido. Aí há uma grande diferença. E embora englobe também os perdidos, há algo maior que ele veio a salvar, algo maior que ele veio a trazer de volta. Que foi o que ele veio a salvar? Que foi o que ele veio a trazer de volta? O reino. O reino tinha se perdido. Jesus veio a trazer de volta o reino. Ele veio a trazer de volta o governo dos seus sobre a terra. Abra em Lucas 4, que nós vamos ir construindo um fundamento para depois liberar a palavra. Lucas 4. No verso 5, e elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Veja que nesta passagem Satanás leva Jesus a um lugar alto, um monte alto. Não existe nenhum monte, geograficamente falando, tão elevado que seja capaz de poder mostrar todos os reinos deste mundo. Então o que nós vemos é que o diabo levou ele para uma outra dimensão e mostrou-lhe uma estrutura, ele mostrou-lhe um governo. A palavra diz que ele mostrou os reinos deste mundo. E quando ele mostra essa estrutura de governo, ele fala para Jesus: eu tenho como te entregar isso, eu tenho como te entregar o poder, porque a mim me foi entregue. Quem entregou para Satanás todos os reinos deste mundo? Quem entregou para Satanás todo o poder deles? E a palavra também fala da glória destes reinos. Nós devemos entender que quando Jesus disse que ele veio para salvar o que tinha se perdido, é porque alguém tinha entregue algo para Satanás. E ele veio para recuperar o que tinha sido entregue. Que era o que tinha sido entregue? O reino, a estrutura de governo sobre a terra. Agora, Jesus não fala em nenhum momento que Satanás estava mentindo. Embora ele é pai da mentira, ele não mentiu nessa ocasião. Ele mostra toda uma estrutura e diz: ela me foi entregue. Quem entregou isso para Adão? Ou para Satanás? Adão entregou isso quando ele se rebelou. Adão, ele tinha toda a autoridade sobre a terra. Ele tinha toda a autoridade sobre os reinos deste mundo. Quando ele pecou e se rebelou, na queda, ele entrega tudo isso para Satanás. E Satanás pega toda essa estrutura. E quando Jesus é levado nessa dimensão, Satanás disse: eu posso te entregar isso. Se você me adora, se você se prostra, se você se rende perante mim, eu vou te entregar o que já me foi entregue. Teu pai entregou para Adão e Adão entregou para mim, e hoje está nas minhas mãos. Eu tenho poder sobre esses reinos, e se você me adorar, eu vou te entregar porque foi entregue para mim. E veja que Jesus, ele se recusa
a obter através do método do diabo o que ele recuperaria através da metodologia divina. Satanás oferece o controle sobre os reinos. Ele oferece que se ele se prostrasse e o adorasse, ele obteria todo esse domínio sobre os reinos. Mas Jesus iria conquistar isso através da cruz. Você deve entender que sempre que Satanás aparece e sai a seu encontro, lhe oferecendo algo, é porque de fato Deus já entregou isso para você, mas você vai ter que passar por um caminho de cruz para você obter o que de fato Deus já te entregou. Satanás tinha algo que podia entregar para Jesus, mas Jesus iria conquistar esse algo do mesmo modo, mas através de uma metodologia diferente. O problema não é que o diabo te ofereça algo, o problema é que muitas vezes nós acreditamos que o que ele está oferecendo vem da parte de Deus e queremos negociar os princípios e os valores para obter o que nos custaria sacrifício e nos custaria sacrificar também os nossos próprios ideais. Satanás tinha algo e ele disse: eu posso te dar. Jesus iria recuperar do mesmo jeito. Então, quando ele aparece para Jesus e diz: eu tenho tudo isso, eu tenho toda essa estrutura que eu posso te dar, Jesus se recusa. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha essa estrutura, mas ele sabia qual era o fim pelo qual ele tinha sido enviado. Ele diz: o Filho de Deus, ele veio salvar o que se perdeu. Que era o que tinha se perdido? O reino. Que era o que tinha se perdido? O governo sobre a terra. Jesus veio muito mais do que simplesmente para levar pessoas para os céus. Jesus veio para trazer um reino, para trazer o reino dos céus aqui na terra. Jesus veio muito mais do que para falar de salvação. Ele veio para representar o reino do seu Pai. Ele veio para recuperar o que estava nas mãos de Satanás, porque o primeiro homem tinha entregue isso. A palavra diz que o primeiro homem entregou isso para Satanás, mas Jesus é o último Adão, e o último Adão veio para recuperar o que tinha se perdido. Nós estamos vivendo num tempo no qual devemos entender como igreja que Jesus, ele pagou um preço muito alto, muito além de pessoas irem para o céu. Ele pagou um preço muito alto para que a sua vontade seja feita assim na terra como é feita nos céus. Ele pagou um preço muito alto para que a realidade dos céus venha a ser uma realidade aqui na terra. Ele recuperou o que de fato estava no poder de Satanás, mas que não está mais no poder de Satanás. Quando ele finalizou a sua obra, ele também recuperou esse reino que tinha se perdido. Ele recuperou a estrutura de governo. Ele recuperou também o poder e a glória sobre esses reinos. Então, como igreja hoje, nós somos chamados a poder fazer efetivo o que de fato ele já conquistou. Como igreja, nós somos chamados a pregar o evangelho. Mas, senhoras e senhores, o evangelho é muito mais do que falar de salvação. Nós restringimos o evangelho a uma mensagem que é a salvação. E embora a salvação é fundamental, nunca pode ser o fim, mas o início de algo maior que é o reino. Jesus, ele veio para pregar o evangelho. Agora nós perdemos de vista todo esse conceito porque ignoramos o que é o evangelho. Se você perguntar para a maioria das pessoas, para a maioria dos líderes, o que é o evangelho? É as boas novas. Mas você entende de onde vem tudo isso? Você entende que há um contexto por trás de tudo isso? Você entende que há algo histórico por trás de tudo isso? Você já pesquisou quando foi a primeira vez que essa palavra evangelho foi usada? Porque não foi Jesus quem usou essa palavra pela primeira vez. Essa palavra já era usada anos antes, décadas antes de Cristo. Essa palavra foi usada pela primeira vez no Império Romano 44 anos antes de Cristo. E foi usada num contexto muito diferente do contexto no qual anunciamos hoje o evangelho. Essa palavra foi usada quando um dos governantes do Império Romano ia assumir o trono, mas não assumiu o trono. Júlio César, 44 anos antes de Cristo, foi assassinado brutalmente e não se assentou no trono. Ele não conseguiu governar sobre todo o Império Romano. E isso levou todo o império a uma violência política que finalizou numa guerra civil.
E depois de um período de guerra civil, acontece que o herdeiro dele, o herdeiro desse governante, o herdeiro de Júlio César, o filho adotivo, chamado Otaviano, decide vingar a morte daquele que foi o seu pai. Ele decide vingar a morte e faz uma aliança com alguém chamado Marco Antônio. E nessa aliança, eles começam a entrar num conflito com aqueles que tinham assassinado Júlio César e tinham o impedido de entrar no governo e se assentar no trono de todo o Império Romano. Depois deles finalizarem com eles, com os assassinos, acontece algo. A disputa pelo poder entre eles faz com que eles se tornem inimigos. Eles se transformam em rivais pelo poder. Mas depois de um tempo de enfrentamento entre eles dois, entre Otaviano e Marco Antônio, finalmente uma batalha é livrada. E o navio de Otaviano, ele vence a batalha 13 anos depois de que tinha sido assassinado Júlio César. E em 2 de setembro, 31 anos antes de Cristo, acontece uma vitória que traria boas novas para o Império Romano. Acontece a vitória de Otaviano, o herdeiro de Júlio César. Depois de 13 anos de guerra civil, acontece a maior vitória para o Império Romano. E quando essa vitória acontece, aparece um slogan. E esse slogan é chamado de Evangelho. O slogan da vitória era chamado de Evangelho. O slogan da vitória era chamado de boas notícias. Quais eram as boas notícias? Que depois de um tempo de caos, depois de um tempo de guerra, alguém tinha vencido e alguém estava prestes a se assentar no trono. Alguém queria dar continuidade ao que Júlio César tinha iniciado. Essas foram as boas novas. Foi um anúncio de que um novo rei, um novo governador ia se assentar no trono. E esse slogan, o Evangelho, começou a correr por todo o Império Romano. Eles começaram a falar: temos um Evangelho que anunciar, alguém que vai se assentar no trono. Otaviano venceu e ele vai se assentar no trono do Império Romano. E as boas novas correram por todo o Império Romano. Mas todavia, mesmo que tinha sido consumada a vitória não tinha sido implementada. Ainda que Otaviano tinha vencido, ele não podia voltar a Roma para se assentar no trono. Por quê? Porque era necessário que o exército implementasse a vitória que ele já tinha consumado. Era necessário que o exército colocasse a todos os inimigos por estrados dos seus pés. Era necessário que antes de Otaviano se assentar no trono, o exército tivesse executado plenamente a vitória já conquistada. Era necessário que o Evangelho pudesse ser espalhado por todo o Império Romano. Então, quando nós vemos nas Escrituras que Jesus pregou o Evangelho, ele não estava falando algo diferente do contexto histórico. Ele estava dizendo: ei, há um novo rei que vai se assentar no trono. Há alguém que detinha ainda autoridade sobre todos esses reinos, mas o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. O Filho do Homem veio recuperar o que estava nas mãos de Satanás. Há um novo rei que vai se assentar no trono. Há um novo rei que vai vencer. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos dizendo: há um novo rei que venceu a batalha. Temos um novo rei que vai se assentar. Agora, mesmo que esse novo rei já venceu, ele ainda está aguardando algo: que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. A igreja é chamada a cumprir e a efetivar a vitória que foi consumada na cruz do Calvário. O Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Ele veio recuperar o governo sobre a terra. E mesmo que ele venceu, ele está aguardando algo. Ele está aguardando que a igreja coloque a todos os inimigos por debaixo dos seus pés, para ele voltar novamente e se assentar no trono. Temos um novo rei. O Evangelho é o anúncio de que temos um novo rei. Fale para a pessoa que está do seu lado: temos um novo rei. Então, senhoras e senhores, o Evangelho não é uma sugestão. Não pregue o Evangelho como uma sugestão. Se você quiser, pode aceitar Jesus.
E bom demais, viu? Quando você está pregando o evangelho, você está falando para a pessoa: há um novo rei que venceu na cruz do Calvário. Há um novo rei que recuperou o que tinha se perdido. E você tem que se submeter ao governo desse rei. O evangelho não é uma sugestão. Nós fizemos o evangelho uma sugestão. O evangelho não é uma sugestão. O evangelho é um anúncio real de que alguém venceu na cruz do Calvário, de que o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. O Filho do Homem veio recuperar o que Adão entregou para Satanás, o que Satanás mostrou para ele e disse: ei, eu tenho a estrutura de governo nas minhas mãos, é só você me adorar. Ele disse: eu não vou te adorar, porque eu já sei que eu vou recuperar isso com o meu sacrifício. Eu já sei que eu vou conseguir pegar de volta o que você recebeu de Adão, porque o primeiro Adão te entregou, mas eu, como o último Adão, vim para pegar novamente. E portanto é necessário que agora você entenda que Ele nos deu uma grande comissão. A grande comissão não é uma sugestão. A grande comissão é o anúncio de que alguém venceu. Um novo rei venceu. E o anúncio de que nós, como igreja, vamos executar a implementação de tudo que já foi conquistado. Até quando? Até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Fale para a pessoa que está do seu lado: o evangelho não é uma sugestão. O evangelho é um anúncio de que um rei já venceu. Isso muda tudo. Porque você não anuncia que é um novo rei que venceu. Você gostaria de aceitar Jesus? Vamos, aceita Jesus, irmão. Ele é bonzinho, pode te curar, pode te salvar, pode fazer tudo. Você chega e fala: ei, você não está sabendo? O governo estava nas mãos do diabo. Ele mostrou tudo isso para Jesus. Mas Jesus morreu na cruz para recuperar o que tinha se perdido. E agora temos um anúncio para dar: que um novo rei venceu. E portanto você tem que se submeter. Ei, se você não se submeter hoje, você vai se submeter depois. Porque a palavra diz que todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. Sabe por quê? Porque não é opcional. Não é uma sugestão. É o anúncio de que um rei já venceu. Abra, por favor, em Apocalipse 11, no verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo: os reinos deste mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Satanás disse para Jesus: eu tenho os reinos, eu tenho poder, eu tenho autoridade legal sobre eles. Eu posso negociar com você. Se você se render, eu vou te entregar o que foi me entregue. Jesus disse: eu não vou negociar, porque não há negócio. Já foi decretado que eu vou me assentar no trono, mas eu preciso passar pela cruz. Eu preciso ir para a cruz, porque é na cruz que eu vou tirar de volta o que você obteve de maneira ilegal de Adão. E a palavra diz em Apocalipse que todos os reinos vieram a ser do Cordeiro e do Cristo, e que Ele reinará sobre todos esses reinos. Agora, quais são esses reinos? Abra aí em Apocalipse 5, no verso 12. Apocalipse 5, no verso 12.
diz: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Se você vê as 7 manifestações aqui, diz que o Cordeiro é digno de receber todas elas. Agora, quem vai entregar tudo isso para o Cordeiro? Quem vai entregar o poder? Quem vai entregar a riqueza? Quem vai entregar a glória? Quem vai entregar a honra? Quem vai entregar o louvor? Quem vai entregar a sabedoria? Quem vai entregar a força? A igreja. A igreja vai entregar para o Cordeiro e vai dizer: você é digno de receber o poder, você é digno de receber a riqueza, você é digno de receber a sabedoria, você é digno de receber a força, você é digno de receber o louvor, você é digno de receber a glória, porque nós, como tua igreja, implementamos toda a tua vitória, a vitória que você já conquistou há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Nós fizemos o que fizeram no Império Romano. Mesmo que Otaviano venceu, ele não podia se assentar, porque o exército tinha que implementar a vitória. Nós implementamos a vitória, nós implementamos o que você veio fazer. Você veio a recuperar o que tinha se perdido. Agora, como tua igreja, nós vamos te entregar o poder, nós vamos te entregar a glória, nós vamos te entregar a honra, nós vamos te entregar o louvor, nós vamos te entregar a sabedoria, nós vamos te entregar as riquezas, nós vamos te entregar a glória desses reinos. 7 manifestações. Agora é interessante que, se você começa a estudar um pouco mais a estrutura social de toda a cidade, de toda a nação, existem 7 áreas que modelam a cultura. São 7 áreas que determinam o que acontece numa cidade ou numa nação. São 7 áreas de influência cultural. Existem mais, mas são 7 as principais: as artes e o entretenimento, a educação e a ciência, a família, o governo, a mídia, os negócios e a religião. Artes, educação, família, governo, mídia, negócios e religião. São 7 áreas de influência cultural. Agora, a palavra diz que o Cordeiro vai receber 7 manifestações. Por quê? Porque a igreja vai implementar a sua vitória, não apenas numa das áreas. O apóstolo Gilson dizia: como é possível que, ainda que cresça o número de evangélicos, as nações estão cada vez pior? Como é possível que no Brasil quase 40% são cristãos e a corrupção continua crescendo? A prostituição continua crescendo. Algo errado. Como é possível que cidades tão evangelizadas como Dallas, nos Estados Unidos, tenham os piores índices? Sabe por quê? Porque a igreja se concentrou apenas numa das áreas. A igreja não entendeu que, quando Jesus veio, ele veio para recuperar os reinos deste mundo. A igreja não entendeu que é a igreja que vai entregar para ele os reinos deste mundo. O que ele recuperou, ele nos delegou na grande comissão: e de fazer discípulos às nações. Isso vai muito, muito além do que a salvação. Isso tem a ver com o estabelecimento de um governo que tem as suas origens nos céus e que tenta invadir constantemente a terra, mas que precisa de uma instituição que venha executar o que Jesus já conquistou. Como igreja, somos chamados a transformar as cidades. Como igreja, somos chamados a discipular as nações, não apenas a salvarmos indivíduos. Somos chamados a discipular nações inteiras. Se você analisa o movimento homossexual, você vai se deparar com o seguinte: eles entenderam a estrutura dos reinos. Satanás levou eles a um entendimento do que ele mesmo negou para a igreja. Eles entendem que não é questão de uma grande maioria, é questão de uma minoria influente, é questão de tomarmos os lugares de autoridade. Sabe por quê? O movimento homossexual, que tem em porcentagem uma minoria, senhoras e senhores, eles não chegam nem a 10%. E por que eles estão redefinindo a cultura desta nação? Você acha que é coincidência que um homossexual tenha
ganhado no Big Brother? Você acha que foi algo por mérito numa competição? Não seja ingênuo. Está tudo arquitetado para quê? Para redefinir tudo o que é a estrutura social, tudo o que é a estrutura da sociedade. Por que um homossexual ganhou o Big Brother? Sabe por quê? Para provar que não é ruim um homem gostar de um homem. A mídia está discipulando as gerações mais do que a igreja está fazendo. Senhoras e senhores, você pode torcer o nariz. A Globo discipula mais seus filhos do que você. Sabe por quê? Porque eles estão posicionados em todas as áreas. Que o que faz que um homossexual grite no governo e toda uma nação ouça? Mas um colocado num desses reinos, que se encontra numa posição de influência. Não foi Deus que falou que nós éramos chamados a sermos cabeça e não cauda? Mas até hoje nos conformamos com as posições baixas, abrimos mão de todas essas áreas. E Satanás está redefinindo a cultura. Satanás está discipulando as crianças através da educação. Sabe por que cada vez mais toda a grade aponta ou está focada em deturpar a família? Porque somos homossexuais que entenderam que tomando a educação eles podem redefinir a família. Mas a minha Bíblia diz que todos os reinos vieram a ser do Cristo. Quem que vai entregar isso? A quem que deu a grande comissão? Não foi os homossexuais. A quem que deu a grande comissão? Mas a grande comissão não é salvar almas apenas. A grande comissão é discipular as nações inteiras. Aí você vai entender por que Jesus faz uma declaração que normalmente não se entende. Mateus 10, no verso 16. O apóstolo Gilson falou: você pode falar tranquilo, porque você está no meio de líderes. Se você está ficando incomodado, me deram permissão para falar. Eu não vim para cair simpático para você. Não vim para fazer uma agenda com você. Eu vim para falar o Evangelho. Temos um rei. Temos um novo rei que quer se assentar em cada uma dessas áreas da sociedade. Mateus 10, no verso 16. Jesus falando diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio das ovelhas. É isso? Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eis que os envio como o quê? Ovelhas para o meio de quê? Que pastor é esse? Que pastor é esse? A maioria dos pastores tentam proteger as ovelhas dos lobos. Tá certo? Esse pastor que eu leio aqui diz: ei, ovelhas, eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Como assim uma ovelha no meio dos lobos, dos predadores? O que Jesus fez? Esse envio. E ele diz: vocês têm que ter duas características. Vocês têm que ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Qual é a prudência da serpente? A palavra prudência no grego significa de percepção rápida. Em outras palavras, vocês estão sendo enviados num ecossistema selvagem, onde vocês têm que ser rápidos.
como as serpentes, mas vocês têm que ser simples como as pombas. A palavra simples significa sem mistura. Eu estou enviando vocês no meio dos lobos, mas vocês não podem se misturar com os lobos. Agora, quem eram os lobos a quem Jesus enviou seus discípulos? Porque aí se encontra a chave da transformação de cidades. Você de verdade quer ver a sua cidade transformada? Amém. Não estou falando de uma cidade com evangélicos. Estou falando de uma cidade transformada. Uma cidade que expresse os valores do reino em todas as áreas de influência cultural. Você de verdade quer ver? Então vai aí mesmo, Mateus 10, no verso 11, e você vai entender quem eram os lobos a quem Jesus enviou os seus discípulos. Mateus 10, no verso 11. Diz assim: e em qualquer cidade, diga comigo cidade, ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ele a vossa paz, se porém não o for, torne para vosotros a vossa paz. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Quem eram os lobos? Jesus responde. Antes dele perguntar, ele já tinha dado a resposta. No verso 11, ele diz: eu vos envio para cidades. E quando vocês entrem numa cidade, pesquisem quem nela é digno. Essa palavra digno no grego significa pesado, significa influente. Jesus estava dizendo: se vocês querem ver as suas cidades transformadas, vocês vão ter que pesquisar quem nas cidades é influente, quem é pesado na cidade, quem é o modelador de opinião, quem é o fazedor da opinião naquela cidade. Aí vocês têm que ir. E depois ele diz: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Quem eram os lobos? As pessoas de influência em cada uma das cidades. Enquanto nós não enviarmos as pessoas para esses lugares de influência, nós podemos evangelizar tudo quanto quisermos. As cidades não vão mudar. As cidades só vão mudar quando as pessoas de influência sejam alcançadas. Quando as pessoas que determinam o que acontece numa cidade, elas venham a se render ao anúncio de que há um novo rei que já venceu e que ele está aguardando se assentar no trono. Quem eram os lobos? As pessoas de influência. A igreja tem sido muito falha em alcançar pessoas de influência. A igreja não sabe como chegar nas pessoas de influência, porque não fomos preparados para invadir o ecossistema dos lobos. Temos uma cultura de sobreproteção das ovelhas. Não preparamos as ovelhas para serem enviadas até os lugares de autoridade. Mas isso está mudando. Isso está mudando porque Deus está levantando uma nova geração de líderes que, ao invés de proteger as suas ovelhas e andar com esse mesmo discurso de sempre: que me roubou minha ovelha, que levou minha ovelha, eles estão focados em preparar as suas ovelhas para que as suas ovelhas venham a ser infiltradas no sistema dos lobos e para que não sejam devoradas pelos lobos. Vos envio como ovelhas, não no meio das ovelhas, no meio dos lobos. Quem são os lobos? As pessoas de influência. Há um livro chamado A Estratégia. Procure ler esse livro. Nesse livro se encontra o plano dos homossexuais para tomar cada uma dessas áreas de influência. Nesse livro você tem uma agenda que eles desenvolveram para progressivamente ir tomando cada uma dessas áreas. Sabe por quê? Porque eles entenderam algo.
não depende de muitos, depende das pessoas influentes. Jesus disse: quando vocês entrarem numa cidade, não procurem qualquer tipo de pessoas, procurem quem nelas forem dignos, quem nela é pesado, quem tem influência na cidade. Porque quem tem influência na cidade determina o que acontece na cidade. Eu quero te anunciar uma revolução. A revolução é que há uma nova geração que está se levantando para invadir essas áreas de influência. Há uma nova geração que está sendo equipada para poder invadir as artes, para poder invadir a educação, para poder invadir a família, para poder invadir a mídia, para poder invadir os negócios, para poder invadir o governo. A igreja diz: a política é do diabo. Tem ainda pessoas que acreditam dessa maneira. A política é do diabo. Anos atrás se falava: a televisão é a caixa do diabo. Depois se falou: o Facebook é o sistema da besta. Hoje, besta é quem não usa Facebook. A igreja viveu alienada. Mas essa alienação está acabando, porque há uma nova geração de líderes que vai emergir. Há uma nova geração de líderes que está preparando as suas ovelhas para invadirem o sistema dos lobos, para invadirem esses sistemas nos quais as pessoas de influência se assentaram para determinar a cultura das cidades. É um novo tempo no qual nós vamos ver cidades inteiras sendo transformadas, não por um evangelismo apenas, senão porque as pessoas certas vão ocupar os lugares de autoridade. Enquanto a Globo tiver a preeminência sobre a mídia, você pode fazer o que quiser, eles continuam discipulando. Mas eu creio algo: o Senhor vai transferir tanta riqueza para a sua igreja que nós vamos chegar e vamos comprar a Globo. Você não acreditou? Deus vai liberar tanta riqueza para a sua igreja, não para falar de uma prosperidade pessoal, senão para vermos uma transformação social, que nós vamos chegar e vamos falar: quanto que você quer? Não é que a gente vai ter pessoas trabalhando na Globo como secretárias, pessoas na limpeza trabalhando na Globo, fazendo rodinhas de oração, porque daí não se discipula uma nação. Precisamos ter pessoas nas áreas de influência. Precisamos ter pessoas que sejam capazes de falar com os lobos. Com os lobos você não chega: amém, aleluia, glória a Deus, levante sua mão, ore em línguas. Você acha que eles vão te esperar dessa maneira? O primeiro que eles vão te perguntar é: por que você está aqui? O que você veio mesmo fazer aqui? Esse é meu território. Por que você está querendo entrar aqui no meu território? Por que você está querendo invadir o meu território? Mas Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. E as ovelhas não seriam devoradas pelos lobos. Sabe por quê? Porque seriam ovelhas por dentro e lobos por fora. Ovelhas por dentro e lobos por fora. Coração de ovelha, mentalidade de lobo. Coração de ovelha, mente de lobo. Coração de ovelha, pessoas tratadas, mas com uma mentalidade estratégica, com uma mentalidade que entende os sistemas, que não vão chegar para simplesmente orar pela educação, senão que vão chegar com um plano de educação, porque eles entendem da educação. Que não vão orar simplesmente pelos atores da Globo, senão que vão chegar para redefinir o roteiro inteiro da Globo. Que não vão chegar onde os políticos simplesmente para fazer uma oração por eles, senão que vão chegar e vão falar: nós temos o plano de governo nos próximos 50 anos para esta nação. Que não vão chegar na economia para requerir uma verba, senão que vão chegar assim como José e vão falar: ei, nós temos a solução para essa crise, porque somos ovelhas por dentro, mas lobos por fora.
Senhoras e senhores, José era hebreu por dentro, egípcio por fora. Daniel era hebreu por dentro, babilônio. Na economia, para requerir uma verba, senão que vão chegar assim como José e vão falar: ei, nós temos a solução para essa crise, porque somos ovelhas por dentro, mas lobos por fora. Senhoras e senhores, José era hebreu por dentro, egípcio por fora. Daniel era hebreu por dentro, babilônico por fora. Esther era judia por dentro, persa por fora. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Eu creio que nós estamos prestes a ver a geração de José, a geração de Daniel, a geração de Esther tomarem os lugares de influência cultural, tomarem os lugares elevados e serem cabeça e não cauda. Qual o problema de uma nação com um potencial tão grande quanto o Brasil? Qual o problema? Corrupção. Quem que determina isso? Os lobos. Enquanto ninguém invadir o sistema dos lobos, a corrupção não vai acabar. Somos muito bons para criticar a corrupção. Corrupção, escândalo. O que nós estamos fazendo? Estamos preparando pessoas para invadirem a política? Ou a política é do diabo? Você está preparando pessoas para serem juízes, para serem promotores, para serem advogados, para serem militares, para serem policiais de influência? Ou você apenas os está preparando para ir no céu? Líder, que tipo de ovelhas você está preparando? Glória a Deus. Ovelhas indefesas? Ovelhas por dentro e lobos por fora. O problema é que a igreja ouviu muito o conto da Chapeuzinho Vermelho. A igreja tem medo dos lobos. Os líderes têm medo dos lobos. Que tipo de pastor era Jesus? Que envia suas ovelhas no meio dos lobos? Será que ele estava sendo irracional? Uma ovelha não prevalece no sistema dos lobos. Mas uma ovelha por dentro e lobo por fora não só prevalece, senão que devora os lobos. Eu creio numa geração que vai entrar nesses lugares de influência e vai falar: ei, eu tenho um novo rei que já venceu há 2000 anos e recuperou o que tinha se perdido. Isso aqui não pertence a você, isso aqui pertence à igreja. A igreja tem as chaves do reino. Abra Gênesis 49. Nessa noite você vai mudar a sua ideologia a respeito dos lobos. Diga comigo: ovelhas por dentro, lobos por fora. Pastores, pastores, qual é a sua missão? Preparar ovelhas por dentro e lobos por fora. Gênesis 49. Você vai ver uma das tribos com uma identidade muito diferente ao que normalmente nós vemos. Gênesis 49, no verso 27. Benjamim é ovelha indefesa. Pela manhã fica dormindo e à tarde fica deitado. Benjamim é o quê? Benjamim o quê? Benjamim o quê? Lobo que quê? Lobo o quê? Lobo que quê? Por isso Jesus disse:
Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Eu vos envio como ovelhas com a unção de Benjamim, como lobos que despedaçam. Há uma geração que está se levantando, que são Benjamins. Há uma geração que está começando a emergir, que é uma geração que não tem medo dos lobos. É uma geração que vai ir até os lugares de influência e vai conseguir prevalecer nesses lugares de influência. Sabe por quê? Porque conhece como funcionam esses sistemas. Os lobos operam em ecossistemas. Cada uma dessas 7 áreas é um sistema que nós precisamos conhecer. Se você se aliena como líder e aliena suas ovelhas a uma mensagem de aguardar um dia para ir lá no céu, você está castrando uma geração. Você está mutilando uma geração de cumprir o que Jesus disse. Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Por que lobos? Porque uma das tribos, Benjamim, tinha sido chamado como um lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida nesta noite. Que você vai começar a levantar uma geração de Benjamins. E esses Benjamins vão operar da seguinte maneira: vão operar pela manhã e vão operar depois da manhã. Pela manhã devora a presa. Ei, pela manhã quer dizer que enquanto os outros estavam dormindo, Benjamim estava caçando. Você vai levantar uma geração que vai pegar as oportunidades, as melhores oportunidades da sociedade. Você vai levantar uma geração que vai ser capaz de invadir o ecossistema dos lobos, das pessoas de influência, que vai prevalecer, que não vai ser devorado pelos lobos e que ainda vai pegar a presa dos lobos. Eu quero te anunciar profeticamente nesta noite que há uma geração que vai invadir os lobos e vai pegar a porção dos lobos, vai pegar a presa dos lobos. Eu quero profetizar sobre você, líder, que você será um pastor igual Jesus, que prepare as suas ovelhas para invadir o ecossistema dos lobos, que prepare as suas ovelhas como Benjamim, lobos despedaçadores. Pela manhã vai pegar a presa. Ei, as melhores oportunidades não vão ficar com os lobos, vão ficar com as suas ovelhas. Você não acreditou? Eu disse, as melhores oportunidades não vão ficar com os lobos, vão ficar com as suas ovelhas, vão ficar com os Benjamim que vão devorar a presa enquanto os outros estão dormindo, enquanto todo mundo está falando crise, crise, crise. Os Benjamim estão entrando no ecossistema dos lobos para poder devorar as presas. Os Benjamim estão entrando nas artes para poder pegar as artes. Os Benjamim estão entrando na educação para pegar a educação. Os Benjamim estão entrando na família para pegar a família de volta. Os Benjamim estão entrando no governo para pegar o governo de volta. Os Benjamim estão entrando na mídia para pegar a mídia de volta. Os Benjamim estão entrando nos negócios para pegar os negócios de volta. Os Benjamim estão entrando na área da religião para acabar com toda a falsa religião. Sabe por quê? Porque eles entendem que o Cordeiro é digno de receber o poder, de receber a riqueza, de receber a honra, de receber o louvor, de receber a glória, de receber a força, de receber ações de graças. Eles entendem que o Cordeiro é digno de receber o poder do governo, que o Cordeiro é digno de receber a riqueza dos negócios, que o Cordeiro é digno de receber o louvor da mídia, que o Cordeiro é digno de receber a glória das artes, que o Cordeiro é digno de receber ações de graças da religião. É uma geração diferente. Veja como são os seus filhos. Você já percebeu que seus filhos são bem diferentes do que você era? Já nascem com iPad. O dedo dele tem mais informação do que você pesquisou na vida toda. A geração de milênios só vai ser alcançada quando você começa a entender
que eles não são ovelhas indefensas, senão que eles são benjamins, que vão arrebatar cada uma dessas áreas. Para quê? Para que o Cordeiro seja glorificado. Diga comigo, eu sou Benjamim. Diga, eu sou Benjamim. Diga, eu sou Benjamim. Agora eu vou te ensinar algo. Você pode verificar depois cientificamente. Quando você pensa algo, seu cérebro não consegue registrar a mudança do que você está pensando. Quando você fala algo, seu cérebro começa a balançar para ver se vai acontecer a mudança. Quando você incorpora fisiologicamente, isto é, com seu corpo, seu cérebro leva um choque. A neurociência prova hoje que se você quer mudar os seus pensamentos, você tem que mudar a sua postura. A neurociência prova hoje que a sua fisiologia afeta os seus pensamentos, e se afeta seus pensamentos, afeta as suas emoções, se afeta as suas emoções, afeta seus resultados. Então, se você fala, eu sou Benjamim, você acha que seu cérebro está acreditando? Nem você está acreditando. Eu sou Benjamim. E é assim que você vai empoderar essa geração. Você fala, eu sou Benjamim, seu cérebro diz, é nada. É nada. Seu cérebro foi programado para tentar evitar as mudanças. Por isso que o ser humano é tão difícil de mudar. Mas quando você incorpora fisiologicamente, algo acontece com o seu cérebro. Ele diz, algo está acontecendo, há uma mudança que está acontecendo. A fisiologia está mudando os pensamentos. Se os pensamentos mudam, mudam as emoções. Se as emoções mudam, mudam os resultados. Se queremos resultados diferentes, temos que mudar as nossas emoções. Se queremos mudar as nossas emoções, temos que mudar os nossos pensamentos. Será por isso que a Bíblia diz que devemos transformar a nossa mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a neurociência hoje considera ser o último grande descobrimento, e cobra caro por isso. Tony Robbins cobra $7.000 para te falar o que a Bíblia te fala em Romanos 12. Só que a igreja não entendeu que para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é necessário mudar os pensamentos. Mas você não muda os seus pensamentos pensando. Você muda seus pensamentos mudando a sua postura. Quando você já viu alguém chegar assim, oi irmão, a paz, como que você está? Em vitória. Alguém chegar e falar, tudo bem irmão? Opa, como que você está? Em vitória. O cérebro pensa de maneira diferente. Agora você vai fazer a mesma declaração, mas dessa vez com esse entendimento. Você vai mudar esse pensamento de ovelha indefesa. Você vai mudar esse pensamento de pastor que treinava as ovelhas para fugir dos lobos. Você vai treinar uma geração para serem igual a Benjamim. Um lobo que despedaça. Um lobo que entra no ecossistema dos lobos para pegar a presa pela manhã e pela tarde para distribuir os despojos. Eu quero anunciar algo. A riqueza que Deus vai liberar sobre a igreja é tão grande. Presta atenção. Que não vai dar para você gastar tudo em você mesmo. Você vai ter que distribuir. Você vai ter que distribuir. Sabe por quê? Porque Benjamim, pela manhã, pega a presa, mas pela tarde ele distribui. A nova geração que Deus está levantando é uma geração que vai saquear. Vai saquear as melhores oportunidades. Nesse tempo de crise, há uma geração que vai saquear as melhores oportunidades. Ei pastor, ei líder, você vai levantar os próximos milionários nesta nação. Você não acreditou? Eu estou profetizando sobre você que na sua igreja se encontram os próximos milionários. Mas você tem que treiná-los a pensar diferente. Em vez de protegê-los dos lobos, treine eles
para devorar os lobos. Treine eles para serem Benjamim. O problema é que por anos a igreja treinou pessoas indefensas. Por anos a igreja treinou ovelhas indefensas, com medo de que eles se desviem. Mas isso está mudando, porque os líderes estão mudando. Agora os líderes estão treinando pessoas para entrar no ecossistema dos lobos, e não apenas entrar, senão que saquear esse sistema. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Tudo que o diabo tinha nas suas mãos, ele não tem mais, porque Jesus já venceu. Mas se a igreja é você, eu, que somos chamados a saquear as portas do inferno. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é Benjamim. Agora mudou, hein? Ei! Agora diga com convicção: eu sou Benjamim. 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 E se os lobos vierem, o que você vai dizer? E se os lobos vierem, o que você vai dizer? Eu sou uma ovelha indefesa. Meu pastor não quer que eu fique aqui perto de vocês. Não. E se os lobos vierem, você já viu como é que os lobos recebem os outros animais no ecossistema deles? E se os lobos vierem e te mostrarem os dentes, o que você vai falar? Eu sou Benjamim. Eu sou Benjamim. Agora, teu cérebro está começando a... algo está acontecendo. Ei! Até pouco tempo você era uma vítima. Você era um tadinho. Você era um coitado. Agora você está dizendo que você é o quê? Você o quê? Eu sou Benjamim. Você o quê? Eu sou Benjamim. Agora, abra por favor. Aí em Gênesis. Tem alunos que estão rangendo os dentes, mas não é porque são lobos, senão porque estão com raiva. Mas você pode ficar com raiva momentânea, mas isso é o que Deus está fazendo. Deus está levantando uma geração de líderes, de pastores, que vão enviar as suas ovelhas no meio dos lobos, e não vão se desviar lá. Não vão ser devorados pelos lobos. Por quê? Porque eles são Benjamim. Abra aí em Gênesis. Gênesis. No capítulo 35. No verso 16. Vamos ver o nascimento de Benjamim. Qual é o teu nome? Fábio, me dá sua mão, hein? Me dá forte a mão. Deus vai te levar a equipar pessoas na tua igreja que vão saquear os negócios. Vão saquear os negócios. Você vai levantar uma geração de empresários que vai ser testemunho na cidade. Vão vir te perguntar: como que você faz para ter tanto milionário na sua igreja? Como que você faz para que as pessoas que estão com você peguem as melhores oportunidades? Eu vejo pessoas de autoridade virem perguntar: me ensina, o que você faz? E o Senhor vai te dar as estratégias. O Senhor está
preparando você para ser alguém de influência na cidade onde você está. Mas a tua influência vai vir porque você vai levantar pessoas. De onde você é? Mauá. Em Mauá vão saber que há um Benjamim. Vão saber que há um Benjamim. Os lobos vão vir te procurar, vão falar: você é diferente. Você não é igual aos demais pastores que têm medo de nós. Você não é igual aos demais pastores que não querem se misturar conosco. Você é diferente, você está pegando as melhores oportunidades. Fábio, o que você está fazendo? E você vai falar para eles: eu sou Benjamim. Eu sou Benjamim. Deuteronômios 8:18 vai ser uma realidade. O Senhor vai te dar o poder para gerar as riquezas. E vai ser tanto que você vai gerar, que você vai ter como ajudar e financiar muitos projetos sociais. Ei. Gênesis 35:16. Partiram de Betel e, havendo ainda a pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Diga comigo: Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultado no caminho de Efrata, que é Belém. Como foi o nascimento de Benjamim? A sua mãe, não foi maravilhoso, foi penoso. A sua mãe estava tendo muitas dores. E antes dela morrer, ela amaldiçoou o destino do seu filho. Ela estava com dores e coloca o nome do seu filho segundo o processo que ela estava vivendo. Ela estava com dores e chamou o filho de filho das dores. Benoni significa filho das dores, filho do sofrimento. Mas algo acontece quando o pai ouve o que a mãe estava fazendo. O pai atropela a mãe e diz: meu filho não vai ser um filho das dores, do sofrimento. O meu filho vai ser um filho da mão direita, um filho da minha força, um filho do meu poder. O meu filho não vai se chamar Benoni, o meu filho vai se chamar Benjamim. Por anos a igreja amaldiçoou o destino das gerações, chamando as gerações de coitados. Você é coitado, você é um tadinho, você é um Benoni, você tem que sofrer, você tem que ser pobre porque isso agrada a Deus. Mas Deus está levantando pais. Deus está levantando pais. Deus está levantando pais que vão dizer: se teu destino foi amaldiçoado, se te disseram que você tinha que ser pobre, que tinha que ser miserável, que tinha que sofrer, que tinha que ser um filho das dores, eu venho hoje a remir o teu destino e a te dizer que você não será um Benoni, você vai ser um filho da mão direita, você vai ser próspero, você vai ser influente, você vai ser alguém que vai saquear o inferno. E se o inimigo dizer que você é Benoni, o que você vai dizer para ele? Eu sou Benjamim. E se o inimigo dizer que você é um filho das dores, o que você vai dizer para ele? Eu sou Benjamim. E se os lobos vierem, o que você vai fazer? Eu sou Benjamim. Seu cérebro está começando a assimilar isso. Você ri. Ah, que bobagem é essa? Bobagem que está comprovada cientificamente, senhores. O seu cérebro só registra uma mudança quando você incorpora isso fisiologicamente. Você não nasceu para ser um Benoni. Sabe por quê? Porque os Benoni não conseguem influenciar os influenciadores. Sabe qual é o problema hoje? Que grande parte do povo evangélico é pobre, é miserável, mas é muito santo. Isso sim é importante. Nós dizemos para esta geração: dinheiro não importa.
Não é importante, o importante é que você tenha que sabedoria. Mas abre aí Eclesiastes 9, com isso eu termino a introdução. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu sou Benjamim, e você? Diga: eu sou Benjamim, e você? Diga: eu sou Benjamim. Mais uma vez, diga: eu sou Benjamim. Por que Deus não quer você pobre? Eclesiastes 9, no verso 13. Falando de cidades, estamos falando de cidades. Estamos falando de nações transformadas. Por que Deus não quer que você seja pobre? Também vi, no verso 13, este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Diga comigo: sabedoria. Sabedoria. Houve uma pequena cidade, diga comigo: cidade. Cidade. Em que havia poucos homens, veio contra ele um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Eu acho que era evangélico, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é valorizada. Diz isso? Diz isso? É desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. Ei, por anos a igreja diz: você tem que ser muito sábio, e é verdade. Porém, a sabedoria do pobre ninguém ouve. Quando foi a última vez que você recebeu um conselho de um mendigo? Que você foi se aconselhar com um mendigo. Você viu um mendigo aí, um andarilho na rua, e você foi falar: eu estou precisando de um conselho muito importante que vai definir a minha vida. Por que você não faz isso? Porque a sabedoria do pobre é desprezada. Por isso é que Deus não chamou você para ser pobre. Você não acreditou? Eu disse: Deus não chamou você para ser pobre. Deus não chamou você para ser pobre, porque a sabedoria do pobre é desprezada. Deus quer que a tua sabedoria seja valorizada. Você não é um filho da dor, você não é um filho do sofrimento, você não é um Benoni. A maldição que estava sobre a igreja para dar à luz uma geração de Benonis está sendo quebrada, porque Deus está levantando pais, Deus está levantando líderes, Deus está levantando pastores que não vão reproduzir Benonis, filho das dores, pobres, miseráveis, mas que vão reproduzir Benjamins, filho da força, filho da mão direita. Por quê? Porque a sabedoria de alguém rico é valorizada. E Deus quer que você seja influente. Deus quer que você levante uma geração de influentes. Aí no capítulo 10, no verso 19: mas dinheiro não é tudo, é mesmo? O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro não é tudo. É isso que diz? É isso que diz? E por que muitas vezes as pessoas falam isso? De onde vem esse pensamento? Certamente não vem da Bíblia. O dinheiro não é tudo. Isso que a palavra fala? O que fala? O dinheiro atende a tudo. Ei, eu passei vários meses estudando essa palavra tudo. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Que tudo é tudo. Quando diz o dinheiro atende a tudo, não é algumas coisas, é a tudo. Levante suas mãos. Eu creio que nesta noite a maldição da pobreza vai se quebrar em muitos líderes aqui. Levante as suas mãos bem alto. Se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé, que já estamos finalizando. Erga suas mãos bem alto, bem alto.
Bem alto. Isso. Vamos entrar em concordância nesta hora. Acreditando no poder do acordo, a palavra diz que se dois entrarem em acordo assim na terra e concordarem com os céus, assim seria feito. Levante suas mãos. Pai, nesta hora, eu te agradeço por esses líderes do futuro. Eu te agradeço porque o Senhor está levantando líderes do futuro. Eu te agradeço porque o Senhor está levantando pessoas que serão influentes nas suas cidades. Eu te agradeço porque o Senhor está trazendo a manifestação de um novo tempo sobre cada liderança aqui representada. E eu te agradeço porque a maldição da pobreza está sendo quebrada. Eu te agradeço porque a maldição de Benoni, filho das dores, do sofrimento, está sendo quebrada. E nesta hora, no poder do acordo, nós decretamos que toda maldição da pobreza, toda maldição da insuficiência, toda maldição que veio para prender o destino destas gerações é quebrada nesta hora. Nós decretamos em acordo com os céus que nesta hora esta geração não será chamada de Benoni, senão de Benjamim. Decretamos que eles serão influentes, decretamos que eles possuirão riquezas, decretamos que a sabedoria deles não será desprezada. Pastor, a tua sabedoria não vai ser desprezada. Pastor, a tua sabedoria não vai ser desprezada. Pastor, a tua sabedoria não vai ser desprezada, porque você não vai ficar pobre. Deus está quebrando a maldição da pobreza. Deus está quebrando a maldição de Benoni na sua vida. Você não é Benoni, você é Benjamim. E só se você acredita que você é Benjamim, diga: eu sou Benjamim. 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 E se o inimigo disser que você é Benoni, eu sou Benjamim. e se os lobos quiserem impedir você de entrar nas áreas de influência, eu sou Benjamim. e se a pobreza quiser acometer você, eu sou Benjamim. e se alguém dizer para você que dinheiro não é importante, eu sou Benjamim. e se alguém dizer para você que dinheiro não é importante, Eu sou Benjamim. e se alguém dizer para você que dinheiro não é importante, Eu sou Benjamim. e se alguém dizer que você não vai poder possuir as áreas de influência, Eu sou Benjamim. e se alguém dizer para você que você é um coitado, Eu sou Benjamim. diga comigo: eu não sou vítima. Eu não sou vítima do meu passado. Eu sou protagonista do meu futuro. Diga: eu não sou Benoni. Eu sou Benjamim. Diga: eu vou dar ao Cordeiro o poder, a sabedoria, a riqueza, a glória, o louvor, ações de graças e a força. E se você acredita nisso, diga mais uma vez: Eu sou Benjamim. dá